Nesse momento nós vamos ter mais uma mensagem aqui dada pelo pastor Isaac de Sobral. A gente queria estar orando por ele. Eu queria convidar o presbítero Deusdete, pudesse estar vindo aqui orar, pedir a Deus, a bênção de Deus para a mensagem que vai ser ministrada, pregada nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos o pastor Isaac, nesse momento, Pai, o Senhor usa grandemente o teu servo para transmitir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Pai. Abre nosso coração, nossa mente, para ouvirmos com atenção e compreendermos e aplicarmos nas nossas vidas, Pai. Abençoe esse tempo aqui, esse restante de tempo aqui e todos que aqui estão presentes, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com vocês, amém? Amém. Alegria e ao mesmo tempo uma certa tristeza, né? Porque última noite do retiro, cadê? Tá todo mundo feliz ou o pessoal tá triste? Verdade, foram tempos bons. Cortar aqui o querido pastor, mas hoje foi informado que não tem salinha, permanece todos aqui, tá bom? Obrigado. Fiquem tranquilos, os pais aí que vão ficar com as suas crianças. Eu, pela graça de Deus, eu tenho uma certa concentração até que legal. Então, se tiver algum chorinho aí, alguma birrazinha, começando até pelas minhas que estão ali, não tem problema nenhum. A gente segue aqui na mensagem, né? E se você precisar dar uma voltinha, depois voltar, também não tem problema não. O importante é estar aqui ouvindo e prestando atenção na palavra do Senhor, tá bom? E a gente vai lá para Ruth, capítulo 4. Vou pedir para que você me acompanhe aí. Taizinha e Lara, Natália está convocando vocês duas para ajudar ali com as meninas. Muito obrigado. Vamos lá, Ruth, capítulo 4. Vamos aqui encerrar também essa exposição nesse livro maravilhoso. Vamos ler do 1 até o 12 por enquanto e depois nós damos continuidade. Amém? Todos encontraram? Estamos aqui sem a nossa projeção por enquanto. Então, você pode abrir na sua Bíblia, no seu aplicativo aí, e acompanhar. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu vou ler, vai ser na NVT. Diz assim a palavra de Deus: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá, sente-se aqui, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo.
O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Rute, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Rute, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido, e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher, que chega à sua família, o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Senhor, mais uma vez nos guia. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se você pesquisar no Google ou até mesmo num dicionário o significado da palavra risco, você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó: probabilidade de perigo, probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. É algo mais ou menos assim que o dicionário vai dar o significado de risco para nós. E é interessante como nós, naturalmente, queremos diminuir os riscos dos nossos empreendimentos, das nossas escolhas. Isso é normal, isso é natural. Mas tem uma frase de um homem, de um grande empresário, um homem que vocês devem conhecer aí, um homem que é dono do Facebook, do Instagram, Mark Zuckerberg. Ele diz o seguinte: o grande risco é não assumir nenhum risco. Olha que interessante. Em um mundo que muda de verdade, rapidamente, a única estratégia com garantia de fracasso é não assumir riscos. Interessante essa visão de um grande empresário, de um grande empreendedor. Ele está mostrando para nós aqui que a vida sem riscos parece que não tem muita graça. A ideia aqui é que aquilo que vale a pena, aquilo que, de fato, precisa de um desafio, precisa de um sacrifício maior, tem mais valor. E a gente só vai poder alcançar grandes coisas, coisas valiosas na vida, se a gente conseguir fazer sacrifícios. Se a gente conseguir encarar certos riscos. Nisso aqui, esse homem que não tem um pensamento que eu concorde muito em outras áreas, mas nisso aqui ele está certo. Assumir riscos é algo interessante. E o grande risco é a gente não assumir nenhum risco, é viver numa certa zona de conforto, sem assumir risco nenhum. Aí é que está o perigo. Nessa história aqui de Ruth, e principalmente nesse capítulo 4, nós vemos riscos a todos os momentos. E a gente falou no último sermão do risco, por exemplo, que Noemi assumiu e que Ruth também assumiu ao ir no meio da noite ficar aos pés de Boaz. O risco que estava envolvido ali, obviamente, elas confiavam no caráter de Boaz, confiavam na graça de Deus que estava sustentando, mas ainda assim havia um grande risco de Ruth ir
para os pés de um homem que poderia fazê-la mal, que poderia entender errado o que ela estava ali propondo. O risco existiu também antes, quando Ruth levantou-se e disse: eu preciso trabalhar, eu preciso ir em busca do sustento para minha família. Ela foi atrás de um campo. Ela poderia ter ido e caído num campo qualquer de um homem mau, de um homem abusivo. A todos os momentos nós vemos aqui riscos sendo tomados. A Ruth também assumiu o risco quando disse o seguinte: olha, eu vou com você, Noemi. Não vou voltar para minha família, não vou ficar entre os meus, não vou querer constituir uma nova família aqui, não vou querer buscar um novo marido aqui. Eu vou para onde tu fores, para a tua terra, servir o teu Deus. Ela estava assumindo riscos, irmãos. Ela estava saindo de uma cultura totalmente diferente, de um povo considerado inimigo do povo de Deus, indo para o meio da hostilidade. O próprio Elimeleque assumiu riscos ao sair da terra prometida, da terra da aliança, e ir para uma terra estrangeira, uma terra inimiga. Então a gente vê riscos sendo tomados aqui, a todos os momentos. E a gente chega no final do capítulo 3, com a esperança renovada de que havia um homem capaz de trazer um lar novamente para Noemi, para Ruth. Capaz de trazer um lar com segurança, um lar com proteção, um lar que gerasse ali felicidade de novo. Que transformasse aquela amargura que havia no coração de Noemi até aquele ponto em esperança, em uma doce confiança de que Deus estava conduzindo a história. E esse homem é Boaz. Só que ao mesmo tempo que a esperança nasce, a gente também descobre, pela boca do próprio Boaz, que foi muito honesto e disse assim: olha, tem um outro homem aí que pode resgatar você. Havia mais um homem com direito de resgatador daquela família. Só que Boaz quer resolver logo a questão. Boaz quer, de imediato, deixar tudo resolvido, porque ele sabe da urgência daquela questão. Ele sabe da necessidade de Noemi, da necessidade de Ruth. E há pouco tempo, Noemi não tinha nada. Só que agora ela tem 2 parentes que podem resgatá-la. Noemi antes estava tão sem esperança que ela não conseguiu nem lembrar disso. Que tinha 2 parentes em condições de poder ajudá-la. Ela estava tão paralisada com a sensação de que Deus estava contra ela, com a sensação de que Deus estava fazendo aquilo por agir contra ela, que ela simplesmente não entendeu e não percebeu isso. Estava muito decepcionada com Deus, muito amargurada. E eu digo, meu querido, não importa o tamanho da sua dor, o tamanho da desgraça, o poder de Deus é sempre maior do que isso. E Deus está sempre agindo, por mais que a gente não perceba, nos detalhes, no silêncio, nos bastidores, conduzindo a nossa história. E sempre vai existir esperança para uma família quebrada, para um relacionamento desastroso, sempre vai haver esperança de restauração da parte de Deus. Noemi está começando a retornar aqui, a retomar a fé, a esperança. E Ruth e Boaz estão muito próximos de se casar. Deus está ali bolando tudo aquilo, conduzindo tudo aquilo. Só que antes precisa ser resolvida essa questão. Tem um outro resgatador. E aí? Como é que Boaz vai agir? O que é que Boaz vai fazer? Boaz vai jogar na mesa os riscos envolvidos nisso. E a diferença vai ser essa. Quem está disposto a assumir mais riscos? Olha a estratégia de Boaz. Ele vai apresentar o caso, ele está na porta da cidade. A porta da cidade é uma espécie de fórum dos momentos antigos ali, da época daquele povo, onde diversas situações eram tratadas de modo público, com testemunhas. Então ele está preocupado, ele quer resolvê-lo. Ele está incomodado com aquilo. E é interessante que o texto, mais uma vez, nos leva aqui com expressões que parecem que as coisas estão acontecendo por acaso. Assim como no capítulo 2, quando Ruth vai ao campo de Boaz. Olha como é falado aqui no capítulo 4. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Olha que legal.
É como se ele dissesse assim, ó, neste exato momento, como se nada, como se por acaso, logo aquele homem que Boaz precisava conversar, estava passando. O autor tem dessas, né? Dessas expressões, como se as coisas estivessem acontecendo por acaso, por coincidência, mas ele está mostrando para nós, é Deus está conduzindo, Deus está levando aquele homem ali. E ele chega exatamente no momento em que deveria chegar. Mesmo quando não percebemos, Deus está trabalhando e está agindo. Em tudo, em tudo. Boaz então reúne ali os líderes do povo para ter os testemunhos consistentes diante daquilo que ele vai propor. E então ele explica a situação. Ele diz, meu amigão, sente aqui comigo. O seguinte é esse. A situação é essa. Você lembra de Noemi? Você lembra de Elimeleque? Você lembra desses nossos parentes que foram para Moabe, que agora retornaram? Pois é. Ela está vendendo a propriedade. Ela está quebrada. A Noemi está necessitada. Ela está vendendo essa propriedade. E ele diz o seguinte, olha, e você tem o direito de adquirir, sendo um parente mais próximo. E se você não fizer, eu vou fazer. Ele começa por aí. Ele nem fala de Ruth, por enquanto. Ele não fala de casamento. E é uma estratégia interessante aqui de Boaz. Diante dessa proposta, esse homem, que a Bíblia não fala o nome, se anima. O quê? Terra? Mais campo? Esse negócio parece ser legal. Noemi já é de certa idade, não tem mais filhos, logo logo ela vai morrer, e esse campo vai ficar para quem? Para mim. Esse negócio tá ótimo, tá perfeito. E eu não duvido que aquele homem era um bom negociador. Eu não duvido que aquele homem era um bom empreendedor. Ele entendeu ali que ele tinha muita vantagem naquilo. Os estudiosos vão dizer que o que estava sendo oferecido ali era uma espécie de usufruto do campo. O que é isso? Ele compraria, mas o campo continuaria na família, em posse da família. Só que era muito óbvio que isso poderia acontecer por alguns anos. Porque logo Noemi também iria morrer. E ela não tinha descendente. E aquele campo realmente passaria para a posse do cara. A conta é fácil. A conta é muito simples. E aquele cara está percebendo essa oportunidade. E aí, quando a gente está lendo essa história e chega nesse momento que o homem diz, vou resgatar. Todo mundo que já estava, né, fazendo ali, shippando o relacionamento de Ruth com Boaz, fica assim, não acredito que a história não vai dar certo. Não acredito que esse romance não vai para frente. Esse homem vai estragar tudo, não é possível. Será que vai se encerrar tão cedo essa expectativa de casamento entre esses dois que já parecem tão feitos um para o outro, né? Duas pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que confiam no Senhor, que se sacrificam pelo próximo. Será que vai se encerrar assim tão fácil? Não vai, porque Boaz tem uma carta na manga. Boaz tem uma estratégia. Boaz tem um plano. A segunda parte da proposta. A segunda parte da proposta, Boaz explica. Opa, meu amigo, pera aí, não se apresse tanto assim não, não se aveste não. Você acha que é só o campo? Você acha que é só benefício? Tem sacrifício no meio, tem risco envolvido no meio. Se você comprar esse campo, você vai ter que resgatar Noemi e Ruth, casando-se com essa moabita. E ele faz questão de enfatizar, moabita. Lembram que no capítulo 3 o autor nem chama mais ela de moabita, né? Nem chama mais. Ela já está muito inserida no povo. Ela já é uma mulher virtuosa pela a visão do povo. O testemunho dela já é de uma serva do Senhor. E agora Boaz volta a chamar ela de moabita. Boaz é inteligente, é sagaz. Ele faz questão de lembrar, olha, presta atenção, ela é uma moabita, viu? Você vai casar com ela para manter o nome do marido. Vixe. Do falecido marido. Aí, rapaz, essa segunda parte não agradou muito o resgatador, não.
Falou em terreno, o homem se animou. Falou em assumir responsabilidade, compromisso, assumir Noemi e Ruth, ele desconversou. Colocou a situação como um risco à sua propriedade, à sua herança. É isso que ele diz. Não, então, sendo assim, eu não vou resgatar, isso é muito arriscado, eu vou pôr em risco a minha propriedade, eu vou pôr em risco a minha herança. Não dá. Quando ele viu que teria uma vantagem, se dispôs. Mas quando percebeu que a responsabilidade era grande, que o risco era grande, ele declinou. Comprar aquelas terras viria junto com a responsabilidade de cuidar, de amar de pessoas rejeitadas. De uma mulher que tomou uma decisão de ir para um povo estrangeiro, que lá perdeu tudo, voltou com nada, voltou ainda com uma moabita, uma estrangeira. O cara pensou assim, eu vou encarar esse bucho aqui? Não vou não. Não vou mesmo. Casar com ela e ainda ter filhos que não vão receber o meu nome. Vão ser o nome do falecido, vão ter o nome do falecido. E esses aí, quando Noemi morrer, vão ser os herdeiros do campo. Não, essa conta aqui não está fechando. Ou seja, o seu custo em cuidar das duas, em adquirir o campo, tudo isso um dia ia ser perdido. Não haveria nenhum retorno, não haveria nenhum lucro para ele deste campo. Nada. Seria apenas para o bem delas. E aí ele pensa melhor e diz, sendo assim, meu amigo, não consigo encarar. Ele pensa que estará deixando de investir em si mesmo para investir nos outros. Então, não dá. E a ironia, sabe qual é? É que esse homem, buscando fazer um nome para si, tem o seu nome esquecido nas páginas da Bíblia. O nome dele não é citado, depois o nome dele não é lembrado. Ao invés de ajudar os que precisam, ao invés de perceber ali a necessidade daqueles que ele poderia amar, se sacrificar por eles, ele está olhando apenas o lado dele, a vantagem dele, o lucro dele, o nome dele para a posteridade. E o nome dele é esquecido. Que ironia. Sequer mencionado na Bíblia. Irmãos, e não tem como a gente não ver um contraste gigantesco com Boaz. A gente já tem falado muito de Boaz aqui. E esse homem, esse resgatador anônimo, é muito diferente de Boaz. Era alguém apegado às coisas dessa vida. Alguém que não estava disposto a assumir um risco social de se casar com uma estrangeira, de se casar com uma moabita. Ora, o que é que as pessoas podem falar de mim? Ora, os meus negócios podem ir de mal a pior. Se as pessoas me associarem com Moabe, meu Deus, não, que é isso? Será que ainda fariam negócios com ele? Ele estava mais preocupado com seu status diante do povo, com as suas propriedades, com seus negócios, do que cuidar e amar duas mulheres necessitadas de família. Esse era o homem. Esse era o resgatador anônimo. Muito diferente de Boaz. E quer saber de uma coisa? Agimos como esse homem quando valorizamos mais as coisas do que as pessoas. E pense numa cultura moderna que gosta de valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quando pensamos mais nas riquezas do que em ajudar as pessoas. E às vezes até damos justificativas aparentemente boas, que nós mesmos colocamos para aliviar a nossa consciência. Mas no fundo, o que a gente quer é olhar só para nós. Mas o que é que vai me beneficiar mesmo se eu ajudar aquela pessoa? O que é que eu vou ganhar em troca? O que é que eu vou ter de vantagem? Qual vai ser o meu lucro? Nós somos tão centrados em nossa própria pessoa, em nossa própria situação, que não paramos para considerar as outras pessoas. Que as outras pessoas têm dias ruins. Que as outras pessoas têm momentos complicados. Isso às vezes acontece até no casamento, né? A gente está num dia ruim, num dia péssimo. Só que a gente não pensa que o outro também não tem nada a ver com isso e que ele também pode ter um dia péssimo. E a gente quer descontar no esposo, quer descontar na esposa.
ou a gente é insensível para poder parar, sentar e ouvir como foi o dia do outro, como foi os problemas do outro, porque a gente acha que sempre o nosso problema é o maior. A gente está sempre olhando para nós. Pensamos apenas no que vai nos custar, no que vamos ganhar, e não no bem do outro. Até a gente pode se arriscar, não, o risco vale a pena. Quando? Quando é para mim. Quando é para eu ganhar alguma coisa. Quando nós vamos ganhar, aí sim o risco vale a pena. Agora, se arriscar por outros, aí já é demais. Boaz, por outro lado, estava menos preocupado com seu nome e mais preocupado com o bem-estar de Ruth. Boaz não estava preocupado com seu legado. Ele sabia que, no final das contas, tudo aquilo estaria no nome da família de Noemi. Ele estava preocupado em servir. E a ironia, esse aí até hoje é lembrado. O resgatador anônimo ficou no anonimato. Mas Boaz até hoje é lembrado e elogiado por isso. O amor de Boaz, irmãos, como eu falei no sermão passado, é do tipo que aceita se envolver em situações difíceis e bagunçadas. O amor de Boaz é do tipo que aceita se envolver, se relacionar com pessoas complicadas. Com pessoas que tiveram um passado obscuro, mas que Deus transformou. Boaz não está ligando para isso. E olha que, olhando por outro ângulo, ele tinha muito a perder. Muito. O resgatador anônimo, de certo modo, tem razão no sentido de que não era bom para os negócios. Não era um empreendimento lucrativo. Não era vantajoso. Só que Boaz sabia de tudo isso. E ainda assim aceitou o risco. Ele entendeu que casar com uma moabita, sendo ele um judeu, no meio do povo judeu, certamente não seria bom para os negócios dele. Algumas pessoas iriam ser preconceituosas. Algumas pessoas iriam parar de fazer negócios com ele. Sabe por quê? Porque os seres humanos são assim. As pessoas se acham melhores do que as outras. Porque certas famílias olham para as suas famílias e dizem assim, a minha família é melhor do que a família do fulano, porque olha o que é que a minha filha faz e olha o que é que a filha dele faz. Não é assim? Família do fulano, olha como o filho dele se comporta. Olha o meu, tão certinho, tão quietinho. Não se misturem com essa gentalha, não é verdade? Não se misturem, meus pequenos príncipes. No final das contas, muitas famílias evangélicas estão criando seus filhos dentro de bolhas. Bolhas, sem se envolver com a cultura ao seu redor. Sem contextualizar o evangelho no local onde vivem. Vivem numa cultura fechada, onde o evangelho é simplesmente de dentro para dentro. Eu tinha um irmão numa igreja que eu congregava em Fortaleza antes de ir para Sobral, né? A igreja que eu congregava, a única igreja que eu congreguei em Fortaleza antes de vir para Sobral. E esse irmão, ele tinha um pensamento engraçado. Engraçado para não dizer trágico, né? O sonho dele, sabe qual era? O sonho dele era o seguinte, olha, pastor, na verdade, na época eu não era nem pastor, né? Ele comentava isso nas rodas lá de conversa dos homens. O meu sonho é construir um condomínio de casas. E nesse condomínio só morar crente. Os nossos vizinhos seriam crentes. O porteiro seria crente. Todo mundo que fazia parte seria uma vilinha, uma comunidade de crentes. Só crentes. Seria ótimo, seria lindo conviver desse jeito. Esse era o sonho desse irmão. Já pensou? Eu fico pensando, rapaz, ele acha que crente não peca, não é? Ele acha que crente não tem dificuldades e problemas. Ele acha que os filhos dos crentes também não fazem birra, também não choram alto. Ele acha que seria um paraíso na terra, é uma comunidade de vila, de um condomínio de crentes. Rapaz, está muito por fora. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Vamos nos afastar para não se contaminar. Mas isso é o contrário do que o Evangelho diz. Isso é o contrário do que Jesus nos encoraja. Jesus tem dito, vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo.
Vocês precisam se misturar, vocês precisam salgar, vocês precisam iluminar. É o evangelho por meio de vocês, por meio da igreja, que ainda faz com que esse mundo não seja tão podre quanto ele poderia ser. E a gente quer se fechar? E a gente quer se achar melhor do que os de fora? Com isso, nós só estamos criando adolescentes que, no primeiro momento que experimentarem alguma coisa do mundo, vão dizer: eu preciso dessa liberdade. E vão sair em busca desenfreada de sentir um gosto da liberdade. Porque nós estamos colocando na cabeça dos nossos filhos que o cristianismo não tem a ver com liberdade, tem a ver com prisão. Mas Cristo nos chamou para a liberdade, irmãos. Cristo nos livrou do fardo, do legalismo, da religiosidade, do peso de querer ser salvo por meio das obras. Ele não nos chamou para a libertinagem, ele não nos salvou para a imoralidade, para a promiscuidade, mas ele nos chamou para a liberdade do pecado, da escravidão do pecado. E muitas vezes nós queremos nos aprisionar de novo, trazer os julgos de volta, fazer como o povo lá da carta de Hebreus, voltar para o Antigo Testamento, se enclausurar em fardos que Cristo já aboliu. Não estamos sem lei, como Paulo disse. Temos a lei de Cristo. Temos a lei de Cristo. Mas essa lei de Cristo fala de amor. Essa lei de Cristo fala de perdão. Essa lei de Cristo fala de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E para isso a gente precisa se envolver com o de fora, se envolver com o diferente. Boaz assumiu esse risco de se envolver com o diferente. O contraste é gigante. E existe um contraste aqui também, entre Ruth e esse resgatador aí, sem nome. Um homem israelita, um resgatador israelita, uma mulher estrangeira, uma pagã moabita. De quem que a gente espera bondade? De quem que a gente espera misericórdia? Ora, do homem israelita que tem as leis de Deus, que tem os profetas, que tem Moisés, os livros de Moisés, que sabe da história ali de Deus entregando a lei, de Deus livrando o povo do Egito. A gente espera a bondade desse homem que conhecia a Deus, mas não é isso que a gente vê. Ele só se interessa em vantagem. E a gente vê bondade e misericórdia, enquanto isso, em Ruth, uma moabita. Ela arrisca sua vida por sua sogra, numa terra que não era bem aceita, porque ela conheceu o Deus da graça, que transformou o seu coração e mudou a sua vida. Diante da negação daquele homem, Boaz então diz assim: então pronto, agora é minha vez, eu assumo o direito. Ele deixou o direito com Boaz. E ali Boaz estava assumindo publicamente, tirando as sandálias juntamente com o homem, como era o costume da época. E diz: eu caso então. Vocês são testemunhas. Estou comprando a propriedade, estou aqui assumindo o compromisso de casamento com Ruth. E eu pergunto, quantos homens fariam isso que Boaz fez? Quantos homens seriam capazes de perder, de arriscar? Boaz assume o risco. E ele faz questão de dizer isso publicamente. Faz questão de dizer que está casando com uma moabita. Mas uma moabita transformada pela misericórdia de Deus, deixando claro que o seu passado ali para Boaz já não interessava, assim como para Deus também já não interessava. De onde ela veio já não interessava. Para Boaz, o passado de Ruth não era um problema, sua origem não era uma barreira, muito pelo contrário, era mais uma prova de que Deus restaura, de que Deus salva, de que Deus é gracioso e de que Ele se importa com gente de todos os lugares. Irmãos, se nós formos alcançados pela graça de Deus, o nosso passado não deve ser motivo de vergonha, mas uma prova do poder e da misericórdia de Deus. Por isso a gente fica feliz quando ouve histórias, como a que eu contei hoje mais cedo, do missionário Ronaldo Fernandes. Por isso que a gente fica feliz quando ouve testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Jesus e tiveram suas vidas transformadas.
É por isso que quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus ali no poço, ao meio-dia, porque ela estava com muita vergonha das pessoas olharem para ela, e ela foi naquele horário mesmo, que não tinha ninguém. Mas depois que ela tem um encontro com a água da vida, depois que ela recebe dessa água, depois que ela é saciada com a água da vida, para ela não importa mais. Sabe o que é que ela faz? Ela sai pela cidade, contando para as pessoas. Olha, aquele homem ali falou tudo o que eu vivi. Ela não tem mais vergonha do seu passado. O seu passado agora é um grande quadro. É um grande background para mostrar: Deus é grande. Olha o que ele fez comigo. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Olha o que ele fez comigo. Lá na nossa igreja em Sobral, nós temos um costume, muito passado pelo pastor Miguel, de usar o nosso testemunho de conversão para evangelizar certas pessoas. Mas não é um testemunho focado em nós, é um testemunho focado em Jesus. Às vezes a gente vai querer dar um testemunho, a gente fala de tudo, menos de Jesus, né? Vixe, a minha vida era uma porcaria, eram as trevas. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou, né, consertado e tal. E a gente esquece de falar de Jesus, a gente esquece de falar o que é que esse Salvador faz para nos resgatar, para nos encontrar, para nos transformar. E lá a gente é incentivado a isso. Contar o nosso testemunho. E a gente resume assim: quem eu era antes de Jesus, como Jesus me encontrou, quem eu sou agora depois de Jesus e o que é que eu espero para o futuro. Às vezes a gente começa uma conversa assim com a pessoa: você gostaria de saber um pouco da minha história? E a gente vai falando, e desse modo a gente evangeliza. Mas sempre focado em Jesus. Antes de Jesus, como Jesus me encontrou, quem eu sou depois de Jesus. E a gente nisso fala o evangelho, a gente proclama o evangelho. Boaz entende que o passado agora pode servir de testemunho para o evangelho, de testemunho para a graça de Deus. E para ele não é um problema então casar com Ruth. Os líderes então oram. Os líderes então dizem assim: nós somos testemunhas. E eles fazem uma oração no verso 11, né? As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. E aí eles fazem uma oração e dizem assim, ó: que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. E eu queria que vocês se atentassem um pouco aqui para a oração dos líderes. Os líderes lembram de casos do povo de Israel. E isso aqui para mim é muito proposital. Eles lembram de Jacó com Raquel e Lia. Eles lembram de Pérez, filho de Tamar e Judá. Nesse momento aqui, quando Boaz diz: eu vou casar, eu vou assumir aqui o compromisso com a Moabita. Eu imagino os olhares, né? Do povo: o quê? É isso mesmo? E os líderes aqui estão falando, desejando bênçãos, citando casos do passado que também eram casos, no mínimo, controversos. Por que os líderes aqui não invocam a bênção de Sara, a bênção de Rebeca, sobre a vida de Boaz e de Ruth? Por que eles vão lembrar logo de Lia, de Raquel, de Jacó? Meus irmãos, a família de Jacó já começa errado. 2 esposas, intriga, disputa com o sogro, disputa entre as irmãs, irmãos vendendo o outro, José, como escravo, mulheres dando suas servas para se deitar com seu marido porque uma tinha ciúme e queria ser a preferida. O filho dormindo com a serva do pai que já tinha filhos com ela, etc, etc. A gente pode aqui enumerar várias coisas, confusões aqui na família de Jacó. E os líderes lembram dessa família e dizem assim: ó, que a bênção deles esteja sobre vocês. Judá e Tamar, não menos importante, Tamar, viúva do filho de Judá, abandonada pelo sogro, se deitou secretamente com seu sogro, simulando ali ser uma meretriz, né? Engravidou de Judá enquanto esperava para se casar com o filho dele, mais novo. Quando se descobre, Judá quer apedrejar a mulher, mas aí ele percebe que foi ele mesmo que se deitou com ela, percebe o seu erro e diz:
ela é mais justa do que eu. E aí desse relacionamento nasce quem? Pérez. E os líderes aqui da cidade estão dizendo que a bênção também de Pérez, de Judá e de Tamar recaia sobre vocês. Por que eles só lembram de casos controversos, hein? De casos bagunçados, de famílias assim. E aí depois Pérez aparece na genealogia de Davi e de Jesus, né? Sabe o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo mais ou menos assim, ó. Se Deus deu jeito nessas famílias, Ele pode dar na de vocês também. É isso que ele está dizendo. Será que a família de Boaz e Ruth é tão difícil que não pode também ter jeito, que não pode também ter restauração, assim como essas famílias tiveram? O Deus que faz da fraqueza e do erro coisas nobres e belas. O Deus que tem o poder de restaurar aquilo que nós achamos que não tem mais jeito. É esse Deus aqui que está unindo Boaz e Ruth. Esse casamento aqui lembrava ao povo de Deus das promessas do Senhor feitas a Abraão. Esse casamento aqui mostra um Deus fiel, um Deus provedor, que acolhe pessoas de todos os lugares. É um lembrete de que a salvação do Senhor não tem limites. Que maravilha! Olha o que Deus está fazendo. Os líderes dizem, olha que os seus filhos também, a prole de vocês seja próspera. Os filhos, a fertilidade também tem a ver, está totalmente ligado com a bênção do Senhor. Eu não vou ter tempo aqui de tratar com muitos detalhes, mas hoje em dia as pessoas estão preferindo cuidar de pets a ter filhos, a colocar filhos no mundo. Porque hoje filhos para as pessoas não são mais bênção, são peso, são custo. Mas a palavra de Deus é muito clara, são bênção. E o casamento é o melhor ambiente para que esses filhos venham e cresçam nos caminhos do Senhor. E há aqui uma grande expectativa no ar. E ainda não sabemos o que vem pela frente. Até que no verso 13, de fato, aqui o casamento é consumado. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice. Pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Boaz e Ruth se casam. Ruth engravida, dá à luz. E o interessante é que o autor diz: Deus proveu um resgatador. Deus permitiu que ela engravidasse. Talvez Ruth fosse até estéril. Passou tanto tempo casado com Malom e não teve nenhum filho. E não seria novidade no meio do povo de Deus, né, a esterilidade entre as mulheres. Por que acontece tanto isso? Você nunca parou para se perguntar? Por que isso é tão comum? É porque Deus quer mostrar que é tudo pela graça dele. É tudo pela sua misericórdia. Esse povo vivia por uma promessa. Sabe qual era a promessa? Gênesis 3,15. Que Deus olhou para a serpente e disse: porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa promessa foi carregada por gerações e gerações dentro do povo. A expectativa de um Salvador, de um Messias, de um descendente da mulher. Então, todo filho que nascia no meio do povo de Israel, existia aquela expectativa. Obviamente, o povo se esqueceu dessa promessa por muito tempo. Obviamente, o povo se esquece de Deus, da lei. Mas aqueles que mantinham viva, acesa essa esperança, tinham essa expectativa. Só que aí as mulheres do povo de Israel, um bocado era estéril. Como é que esse menino vem? Como é que esse Messias vem? Como é que esse Salvador vem?
Aí Deus está dizendo assim, ele vem porque eu sou misericordioso, eu sou gracioso, não é por força de vocês não, não é por mérito de vocês não. E mais uma vez ele está mostrando aqui a sua misericórdia. Porque não há casos perdidos para Deus, não há situação tão difícil que Deus não possa resolver. E Ruth aqui é agraciada com uma nova vida. E agora o povo celebra, as mulheres aqui louvam a Deus por essa nova vida. E diz assim, louvado seja Deus que enviou hoje um resgatador para Noemi. Interessante, chama o filho de resgatador também. Porque essa era a expectativa. O Messias, talvez. Essa era a expectativa do povo, a promessa. A promessa. E as mulheres que talvez falaram de Noemi quando ela voltou, estão agora louvando a Deus pela vida de Noemi. Louvando a Deus pela bênção derramada sobre a vida dela e de sua família. Uma criança no meio. Uma criança que elas dizem, Noemi tem agora um filho também. Interessante. Vocês percebem que esse menino não era sangue de Noemi, né? Sangue assim, pelo menos um sangue mais próximo, né? Porque, obviamente, que Boaz era parente dela. Mas Boaz não era filho dela. Esse menino não era neto dela de sangue. Mas as pessoas estão dizendo, esse menino é teu filho, Noemi. Olha que interessante. O Senhor está trabalhando aqui no coração de Noemi desde o primeiro momento, desde as tragédias do primeiro capítulo, desde o momento em que Ruth se sacrifica e vai com ela, desde o momento em que Boaz aparece na história, e agora, por meio da criança. Parece que Noemi não é mais aquela mulher amargurada. Eu tenho certeza que se alguém perguntasse, ei, teu nome ainda é Mara, é que nem você falou quando voltou? Que negócio de Mara o quê? A amargura já não existe mais. Só esperança, esperança viva, alegria. Muito antes de Noemi perceber, Deus já estava cuidando e trabalhando. Na saída deles para Moabe, Deus já estava com seus planos traçados. Obed, descendente de Noemi, mesmo não sendo ali neto direto dela, foi considerado um descendente de Noemi. Aquele povo tinha uma cultura muito bonita quando se tratava assim de filho. Não precisava ser de sangue. Infelizmente, a nossa cultura hoje não é muito isso, né? Temos uma ideia muito errada de que alguém só é filho se partilhar do mesmo sangue, do mesmo material genético. Temos até muitas vezes um tipo de preconceito ridículo de que crianças adotadas seguem um caminho dos pais biológicos, principalmente se os pais forem maus. E eu falo isso com tristeza, porque na maioria das vezes que eu presenciei pessoas com esse tipo de preconceito, infelizmente, eram pessoas mais idosas. Os meus pais mesmo têm esse preconceito. Eu e minha esposa já dissemos, nós queremos adotar, nós temos esse desejo, nós temos esse anseio. O meu pai e minha mãe desconversam logo a história. E eu fico triste com isso, porque eu sei que pode acontecer de eu adotar, considerar aquela criança tão filha quanto as minhas filhas, mas os avós não considerarem tão netos quanto as netas. Que triste. Sabe por quê? Porque Deus ama a adoção. Porque Deus nos adotou na sua família por meio de Jesus. Porque Deus, irmãos, é a maior prova de que a adoção é algo que envolve um amor sacrificial. Tem uma história tão bela no Antigo Testamento, eu sei que o meu tempo já está se estourando, mas tem uma história tão bela no Antigo Testamento que tem a ver com promessa e adoção. Não sei se vocês lembram Davi, que prometeu a Jonatas, olha, eu vou cuidar da tua descendência. Quando Jonatas morre, depois de passar um tempo aí já, Davi pergunta, ainda tem algum descendente de Jonatas vivo aí? Tinha alguém? Quem era? Mefibosete, né? Um jovem que sofreu um acidente ainda quando criança, foi derrubado no chão e ficou ali paraplégico. E que Davi disse, chame ele para comer na mesa do rei. Chame ele para vir morar no palácio do rei.
Foi quase que uma adoção. Isso me lembra muito a figura maravilhosa do que Jesus faz por nós, não é? Chama pessoas doentes, mortas, incapazes, inimigos, porque ele era da família de Saul, família do inimigo, do ungido do Senhor. Nós éramos inimigos. E Jesus nos chama para a sua mesa. Jesus nos chama para o seu palácio. Ele nos resgata, ele nos adota e ele nos coloca para comer na sua mesa. Isso é maravilhoso. Não éramos parte da família e Jesus nos faz seus irmãos. Hebreus diz, nós temos a alegria de poder chamar Jesus de irmãos, de irmão. Ruth, no final das contas, virou uma nora melhor do que 7 filhos. Que legal, né? Que plot twist, que virada de jogo. E Deus adora essas coisas, e nessa história aqui a gente vê muito isso. E como é sem graça, né? Quando a história não tem essas viradas assim. Essa daqui é cheia de viradas, é mais emocionante do que aqueles filmes, do que aquelas séries com aqueles plot twists maravilhosos. Essa história é uma história maravilhosa. Deus cuidou de todos os detalhes. Deus está aqui mostrando como Ele é alguém que se importa com família. Irmãos, Boaz nos é mostrado aqui a sua genealogia no finalzinho. Mas uma coisa que não é citada aqui era quem é a mãe de Boaz. Vocês sabem quem era a mãe de Boaz? Quem? Raabe, né? A gente encontra isso lá na genealogia de Mateus, né? E quando a gente descobre que a mãe de Boaz era Raabe, quando a gente sabe quem é Raabe, a gente passa a entender um pouquinho por que Boaz não levou em consideração o passado de Ruth. O passado da sua mãe também foi obscuro. Aquela mulher que escondeu os espias lá em Jericó, aquela prostituta pagã que creu no Deus de Israel e foi salva por ele, se casou com um israelita chamado Salmão. Aquela mulher acreditava que o passado de uma pessoa era irrelevante diante da obra salvífica do Senhor. O pai de Boaz acreditava que o passado de uma pessoa é irrelevante diante da obra salvadora e graciosa do Senhor. Boaz, então, foi criado nessa família inesperada, nessa família que tinha tudo para dar errado. Uma prostituta pagã com um israelita, temente a Deus. Boaz viu o que Deus fez. Boaz, então, ali, desde a sua criação, da sua origem, entendia muito bem que o Senhor adora resgatar pessoas feridas, que o Senhor restaura pecadores, que o Senhor opera em gente quebrada. Sua mãe era prova viva disso. E sua mãe entrou na linhagem do Salvador. E eu digo, se você não acredita nisso, meu irmão, se você não acredita que um homem ou uma mulher de passado sombrio e obscuro não podem ser transformados, não podem se tornar verdadeiramente filhos de Deus, pessoas virtuosas, você é incrédulo do Evangelho. Você não tem dimensão do poder que tem o Evangelho. E se arrependa disso. Se arrependa. Ou talvez do outro lado você esteja dizendo assim, eu fui essa pessoa de passado sombrio. E Deus me resgatou. Mas pastor, eu ainda fico me perguntando por que Deus permitiu que eu vivesse esse passado? Por que Deus permitiu que eu vivesse nessas trevas por tanto tempo, tivesse essas experiências perversas pelo mundo afora? O que eu posso dizer para você é que talvez Deus fez isso e permitiu para que hoje você pudesse entender pessoas quebradas como você. Para que hoje você pudesse ser útil para aconselhar, para receber, para acolher pessoas quebradas como você foi. Porque você experimentou, você viveu, você sabe o tamanho do perdão. E, portanto, você deve amar demais. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele sofreu o que a gente sofreu. Se compadece de nossas fraquezas porque em tudo ele foi tentado e ele sabe do que passamos. Boaz, então, aqui é um belo resgatador que salva aquela família. Mas Deus, no final das contas, é o resgatador máximo. Que história que Deus está nos mostrando aqui.
da vergonha à honra, das tragédias ao amor, das tragédias à celebração de nova vida, da morte à nova vida gerada aqui. Um livro que foi escrito já na época que Davi já existia e já era rei. Eu acho que eu não falei isso no início. O livro de Ruth já foi escrito numa época que Davi já era rei. E era uma forma de mostrar como foi a história do rei, extraordinária do rei Davi. Como foi a origem extraordinária do rei Davi. Nessa história a gente descobre como Deus trabalhou numa situação improvável, de tragédia familiar, para construir bênção especial, não só para aquela família, mas para toda a nação e para o mundo, porque a genealogia mostra, Jesus veio daqui. Jesus veio dessa família. Então Deus trabalha na sua dor, Deus trabalha nas suas perdas, Deus trabalha no seu coração machucado. Não pense que Deus não tem um propósito com o sofrimento. Ele tem. Ele tem. Vou aqui para as conclusões finais, finalmente, né? Acabar aqui de vez. Irmãos, não tem como eu não lembrar e apontar para aquilo que Jesus fez. Jesus arriscou tudo pelo seu povo. Claro, ele é Deus, ele tem tudo, ele não pode perder nada, mas sabe o que é que ele fez? Ele abriu mão da sua glória nos céus. Ele abriu mão da honra que ele tinha para ser cuspido e humilhado por pecadores. Ele encarnou assumindo um nome que foi chamado de demônio por muitos. E até hoje muitos falam mal dele. Mas ele não estava olhando para isso. Ele abriu mão da glória nos céus para ser humilhado na terra. Ele levou sobre si a ira de Deus, a maldição no lugar do seu povo para nos libertar. Uma vida de humilhação. Não pensando na vantagem que poderia receber, mas simplesmente em cuidar, em amar o seu povo. O casamento de Boaz e Ruth é um reflexo do casamento de Cristo com a sua igreja. Porque, afinal de contas, todo casamento né? Todo casamento, como Paulo vai dizer, é um reflexo da união de Cristo com a sua igreja. E esse noivado aqui de Ruth e Boaz já traz a expectativa de grande fruto. Você imagine aí quanto mais as bodas do Cordeiro lá na eternidade. O quanto de fruto teremos. Irmãos, aprendemos aqui também que na matemática do reino de Deus, quando se perde é que se ganha. Devemos pensar naquilo que Jesus diz que é valioso. Jesus fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perderá a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Humanamente falando, parece loucura. Mas no Evangelho é perdendo que a gente ganha. É deixando para trás a nossa vida de pecado. É matando o nosso velho homem. É morrendo, inclusive, para muitos planos e sonhos nossos. Para viver aquilo que Deus tem para nós. A sua vontade. Muitos pregadores, né, gostam de fazer aquele slogan. Deus tem um grande plano na sua vida. Quem nunca ouviu falar nisso? Mas se eu disser para vocês que o plano que Deus tem para a sua vida é que você morra. Ele quer que você morra para o seu pecado. Quer que você morra para a sua velha vida, para o velho homem. Para renascer para uma nova vida que de fato vale a pena. É por isso que no Evangelho, quando a gente perde, a gente ganha. A gente perde a nossa vida para ganhar uma vida nova com Deus. Ele não quer fazer só uma reformazinha espiritual na tua vida. Ele quer te fazer nascer de novo. É nova vida. Vida em abundância. E quando os apóstolos percebem que estão deixando muito para andar com Jesus, eles perguntam, Senhor, nós estamos deixando, e aí? O que é que a gente vai ganhar? E Jesus disse, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Pais, mães, filhos, filhas, terras, casas, perseguição. E na eternidade a vida eterna, e no futuro a vida eterna. Perdendo é que se ganha. A gente aprende que precisamos nos preocupar mais em amar e servir do que em ser reconhecido. Olha para Boaz, olha para Ruth. Olha o que eles abriram mão para servir e para amar. No nosso casamento precisa ser assim, na nossa família precisa ser um amor que não cobra em troca, mas que se doa pelos outros.
a gente aprende que a melhor maneira de deixar o seu nome na história é se unindo a Jesus. Assim como Ruth recebeu o nome de Boaz, seu resgatador, quando estamos unidos a Cristo, recebemos o nome de cristão, recebemos uma nova identidade que nunca poderá ser tirada de nós. No final das contas, o evangelho no livro de Ruth. Tem evangelho aí, pastor? Tem. O evangelho no livro de Ruth é a boa notícia de que todos que quiserem vir podem vir. Porque o convite está feito. Há lugar na mesa, há lugar na casa, há lugar no palácio do rei, há lugar no banquete do Senhor. E esse Senhor está orquestrando todas as coisas do mundo até a consumação do seu plano eterno. Ele se importa com a tua vida. Ele se importa com a tua família. Que Deus abençoe, meus queridos. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra e por esses dias de mensagem aqui, por esses dias de comunhão, por esses dias se debruçando nesse livro de Ruth. Um livro tão precioso para mim. Um livro que foi pregado no dia do meu casamento. Um livro que eu guardo muito carinho e tenho muitas histórias para contar. Um livro que eu pude agora expor para os meus irmãos aqui. E que eu espero que possa ter sido edificante. Eu espero que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, ter trabalhado e ainda estar trabalhando nos corações aqui. Trazendo, ó Deus, encorajamento, trazendo reflexões profundas, trazendo confrontações, porque a tua palavra nos confronta, exortação, ensino, correção, nos ajudando, ó Deus, a entender e a olhar para a tua palavra, olhar para esse livro de Ruth como boas novas para a nossa família, que pode estar quebrada, que pode estar falida, que pode estar vivendo dias perversos, dias de tragédia, como viveu Noemi, mas que pode confiar que Deus, mesmo nisso, está trabalhando. Nos ajuda a confiar nessa verdade, de que o Senhor está trabalhando mesmo nos momentos difíceis e de dor, mesmo nos momentos de sofrimento. Não temos garantias para essa vida de que o sofrimento vai passar. Pode ser que ele perdure para o resto da nossa vida. Mas confiamos que o Senhor ama a família. Confiamos que o Senhor ama casamento. E o teu desejo para o nosso casamento é que seja um casamento para a tua glória. O teu desejo para a nossa família é que vivamos para a tua glória. Ainda assim, Deus, não temos garantia que os nossos filhos vão seguir o caminho. Ainda não temos garantia, ó Deus, que de fato todos os nossos filhos vão querer te servir. Mas nos ajuda a investir na vida deles. Não como uma religiosidade vazia. Não como um mero moralismo de certo e errado. Criando nossos filhos em bolhas. Mas nos ajuda, ó Deus, a falar para eles que o coração deles precisa de Jesus. Precisa ser transformado. Precisa do Evangelho. Ó Deus, tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos. Daqueles que estão desgarrados. Daqueles que estão desviados, daqueles que estão perdidos no mundo, escravizados na droga, escravizados na pornografia, escravizados, ó Deus, no crime. Senhor, tem misericórdia daquela mãe que chora toda noite. Tem misericórdia daquele pai aflito e preocupado com as finanças de casa. Tem misericórdia, ó Deus, das famílias que estão vivendo turbulência nos relacionamentos dos casais. Que o Senhor entre com o teu poder. Porque o Evangelho, ó Deus, tem poder para restaurar. Porque o Senhor é especialista em transformar caos em ordem. O Senhor é especialista em trazer luz para onde há trevas. Ó Deus, age poderosamente na vida de cada um, na família de cada um que se encontra aqui nesse retiro. Que saiamos daqui alimentados pela Tua Palavra, pela comunhão, por tudo que vivemos aqui durante esses dias. E que a Ti, ó Deus, seja toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Deus abençoe, meus queridos. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Ok, muito bem. Deus abençoe sua vida, sua família. Agradecemos pela sua disponibilidade, pelo amor, né, às Escrituras e trazer para nós.